Vamos dar continuidade aqui a nosso bate-papo sobre história. E como eu havia falado ontem, a parte inicial de história geral, ela fala, como nós vimos antes, fala muito de guerra. Porque a guerra faz parte da humanidade. É um fato inexorável. A guerra fez parte ao longo de todos esses milênios aí da humanidade. E hoje vamos falar especificamente das guerras que são exploradas aí nas provas, né? Então vamos iniciar aqui pela Primeira Guerra Mundial, comentamos ontem, né? Só que agora a gente vai um pouquinho mais a fundo. Então o que acontecia aí, ó? A Alemanha, né? Ela se recusava a renovar o tratado de segurança com a Rússia, acordo de neutralidade, estabelece uma aliança com o Império Austro-Húngaro. Os interesses aí se chocavam com o do Império Russo, que é o aliado da Sérvia. E o Império Otomano enfrentava movimentos aí de independência, aspirações russas de controle sobre o Estreito de Dardanelos e pelo chamado pan-eslavismo. Por outro lado, a França se ressentia pela perda da Alsácia-Lorena e assinaria o Tratado de Aliança Franco-Russo, bem como resolve pendências coloniais com a Grã-Bretanha na África. A Grã-Bretanha, a França e a Rússia unem-se em um tratado e formam-se assim a Tríplice Entente. Ontem nós falamos sobre a política das alianças. Tá? E a bibliografia não fala especificamente desse nome, política das alianças, mas é isso aqui. Isso eu tirei de uma outra fonte, apenas para ajudar aí no entendimento. Então, Itália, Alemanha, o Império Austro-Húngaro, né? o Império Turco-Otomano de um lado, né? A Rússia, a França, a Grã-Bretanha, a Sérvia do outro. Então mexeu com um, mexeu com o outro, puxando. Então esses são os motivos que levaram aí à Primeira Guerra Mundial. Então a Tríplice Entente, né? Com a Grã-Bretanha e a Inglaterra, sentia seus interesses ameaçados, junto com a França e a Rússia, né? E do outro lado a Alemanha. O que aconteceu aí? É o Silva. Alan Silva. Como é que desativa isso aqui, senhor? Comandante. Então, a Rússia tinha interesse nos Balcãs, né, que obteve o controle na região dos Balcãs, bem como aí o Estreito de Dardanelos, né, que dá acesso por sua vez ao Estreito de Bósforo. Dardanelos. Esse é um ponto importante que a Rússia gostaria de ter controle para acessar o seu território por aqui. Mais uma vez aí o chamado barril de pólvora, né, que nós falamos ontem, essa região dos Balcãs, a Bósnia, Iugoslávia, Croácia, Eslovênia. E aí nós temos um atentado em Sarajevo, né? E aí o Ferdinando Marcos, né? Do austríaco, né? Ele foi assassinado, foi acusado, a Áustria acusou a Sérvia por intermédio desse órgão terrorista aí, essa entidade terrorista, é Mão Negra, né? O objetivo dessa entidade terrorista é a criação de um novo Estado, né, a Grande Sérvia, reunindo aí todos os povos eslavos dos Balcãs. E o Francisco Ferdinando, que é herdeiro do trono austríaco, pretendia anexar todos os territórios eslavos à
Áustria-Hungria. Então, mais uma vez, aquela luta por territórios, né? Essa entidade Mão Negra queria criar a Grande Sérvia e, por outro lado, a Áustria queria anexar os Balcãs também. Além do Francisco Ferdinando, a esposa dele também foi assassinada no atentado. A Áustria, como eu havia falado, acusa a Sérvia. E aí tem início a Primeira Guerra Mundial. Em termos de tecnologia, ferrovia e telegrafia permitiram o controle e o abastecimento de uma enorme massa de homens e materiais. O uso do motor a explosão e motor elétrico trouxeram automóvel, avião, tá? O avião sendo utilizado para observação e bombardeio, e os carros de combate, que o paisano chama de tanque. Tá? Submarinos, aí tem um aumento do calibre dos canhões e blindagem dos navios são as novidades do mar. Submarino, aumento do calibre dos canhões e a blindagem. E a artilharia pesada ganha mobilidade e chega ao fronte. Muito bem. O objetivo alemão era, através desse plano chamado Schiffling. Alguém fala alemão aí? Schiffling. Tá? O objetivo alemão era invadir a França pela Bélgica em 6 semanas e depois atacar a Rússia. Tá? Esse é o chamado plano Schiffling. Tá? Ataca a França e depois ataca a Rússia. Vê que esse plano, concebido para a Primeira Guerra Mundial, é muito parecido depois com da Segunda. Ele ataca a França e depois passa para a Rússia. A mesma concepção da primeira, ele usa também a segunda. Pilha. Foi. Muito bem. Tem uma divisão didática do que aconteceu durante a guerra. Basicamente, seis fases aí, né? 6 frentes distintas. As duas principais foram a frente ocidental, tá? e a frente oriental, abrangendo a Prússia Oriental, Polônia e Rússia. As secundárias foram a frente italiana, tá? Os Balcãs e o Oriente Médio, e a fronteira russa com o Império Otomano. Em termos de localização, em termos de abrangência geográfica, a Primeira Guerra Mundial foi bem menos abrangente que a Segunda. Tá? E nós temos claramente 2 fases, isso é bem importante para a Primeira Guerra Mundial. São 2 fases distintas da Primeira Guerra Mundial. A primeira fase é a fase do movimento, em que as tropas ainda conseguiam fazer as suas movimentações, e a segunda fase é a fase chamada de guerra de posição patracinais. Costumeiramente começa a chamar de guerra de trincheira. Tá? As forças se movimentavam durante um período, teve uma hora que uma ficou de frente para a outra e não evoluíram mais. Isso de 15 até 18. Então essa primeira fase, a fase de movimento, basicamente ocorreu no ano de 1914 e iníciozinho de 1915. Tá? Essa batalha aqui chamada Batalha do Marne. Okay? Começa a invasão de Luxemburgo, da Bélgica. Tá? Essa é a primeira fase da guerra. A Bélgica resistiu à invasão, atiradores fustigavam os alemães por toda parte, surge a propaganda sistematizada, dominada é a fortificada da fronteira, os alemães prosseguem pela Bélgica e pelo norte da França até as proximidades de Paris. O primeiro exército alemão deveria envolver o país para o oeste, porém infletiu para o sudeste em direção ao rio Marne. Descoberto o plano, os aliados fecharam o contra-ataque e os alemães retirados. Então, na Primeira Guerra Mundial, os alemães não conseguiram desfilar em Paris como fizeram na Segunda. O Silva está todo forte. Próximo.
Já na frente oriental, né, o exército russo surpreende pela rapidez da mobilização. Eles tiveram aí derrotas devastadoras nas batalhas de Tannenberg e Ludendorff. É a outra frente aí, a frente oriental da guerra. Vamos lá. A segunda fase. A segunda fase é uma fase de estagnação, chamada guerra de fronteira, de trincheiras, tá ok? Existe uma impossibilidade dos exércitos de decidirem rapidamente a luta, levou-se assim a fixarem a guerra de trincheiras. Então, um de frente para o outro, tá? Existe em 1916 a Batalha de Verdun. Em 17 a Itália foi derrotada na chamada Batalha de Caporetto, tá? Teve batalhas aqui no estreito de Boston, da Dardanelos, que eram pontos de bastante importância operativa. Em 17, os Estados Unidos entram na guerra, ao lado da Tríplice Entente, declaram guerra à Alemanha. Tá? E os motivos que levaram a guerra dos Estados Unidos, levaram os Estados Unidos à guerra, foram os afundamentos pelos submarinos, já falamos disso ontem, dos mercantes, né, dos navios estadunidenses que iam levar material bélico para a Europa. Os alemães, os aliados, né, os alemães afundaram os submarinos e os Estados Unidos entrou na guerra. Então ocorreram sucessivas derrotas para os alemães, a gente está falando aqui da Rússia, mais um triunfo da Revolução Socialista, levou a Rússia em outubro de 17 a retirar-se da guerra unilateralmente, como nós falamos ontem. Assinaram aquele tratado, né, Brest-Litovsk, e a Rússia saiu do conflito. Com a saída da Rússia, a Alemanha deslocar sua sopa para o oeste, os Estados Unidos entraram aí e quebrou assim o equilíbrio. Em setembro de 18, os alemães foram definitivamente derrotados. Então, o ponto de inflexão na Primeira Guerra Mundial foi em 1917, com a entrada dos Estados Unidos na guerra devido ao afundamento dos navios mercantes americanos que iam levar material bélico lá para a Europa, para os seus aliados. O emprego da aviação foi se ampliando, tá? Para ajustar de tiro, fotografia aérea, metralhamento, bombardeio, apoio às forças terrestres e bombardeio das cidades. No mar, em 1916, travou-se a Batalha da Jutlândia, onde a esquadra alemã perdeu mais navios que a inglesa e não mais saiu de sua base. Alemães então utilizavam navios artilhados para atacar o tráfico mercante do oponente. A Alemanha desenvolveu a guerra submarina bastante efetiva, se considerarmos tecnologicamente limitados esses meios disponíveis. Olha só, a Grã-Bretanha era ainda o maior poder naval disponível. Então, o alemão sabia que em combates de superfície ele não teria vantagem. Por isso que ele desenvolveu a arma chamada submarino. O utilizou em larga escala, tanto na Primeira Guerra Mundial e intensamente na Segunda Guerra Mundial, como a gente vai ver. Tá? Então, como ele não conseguia, em que pese a Batalha da Jutlândia, com muitos meios de superfície, foi uma batalha gigantesca, tá? E até com perda de navios dos aliados, dos ingleses, até em número maior, mas a superioridade britânica foi prevalecida, de forma que a esquadra alemã não mais saiu do porto, prevalecendo assim o emprego dos submarinos, mais uma vez, tanto na Primeira e intensamente na Segunda Guerra Mundial. E o Brasil? O Brasil também sofreu da mesma forma que o americano. Tá? Da mesma forma que o americano. Navios mercantes brasileiros foram afundados, tá? E em outubro o Brasil declara guerra à Alemanha. A participação da guerra foi além do apesamento de navios. Tivemos aí a DNOG, tá? Divisão Naval em Operações de Guerra, tá? Com 2 cruzadores, 5 contra-torpedeiros, 9 auxiliar e um rebocador. Além de aviadores e oficiais do exército que combateram aí unidades do exército francês. Essa foi a participação brasileira na Primeira Guerra Mundial. Consequências da guerra. Temos aí o Tratado de Versalhes,
que possuía a guerra e criou essa instituição que veio a chafurdar, chamada Liga das Nações. A França teve aquele seu objetivo a ser alcançado com sucesso, que foi a volta da Alsácia-Lorena, e ganhou da Alemanha as colônias do Togo e Camarões. A defensiva passou a ser valorizada, traduzida na construção da linha Maginot. Vamos entender o seguinte: a linha Maginot, que é basicamente aquela grande muralha que foi construída, ela teve origem nessa guerra de trincheiras. Então, a ideia era ter o máximo de fortificação para que aquele país não fosse, que a França não fosse invadida pela Alemanha mais uma vez. Então, eles criaram. Quando se fala de linha Maginot, vocês podem pensar que é somente um muro. Mas, se vocês tiverem curiosidade de ir na internet, na verdade, a linha Maginot além dos muros, eram fortificações, eram casamatas ligadas por ferrovias. As tropas se deslocavam de um lugar através de ferrovias nessa linha Maginot. Tinha minas lançadas à frente, fossos. Era realmente uma fortaleza, né? Uma fortaleza gigantesca. Só que com a ideia da Primeira Guerra Mundial. E aí depois a gente já sabe o que aconteceu, né? Essa cidade aqui, Danzig, tornou-se cidade livre, separada da Prússia Oriental pelo corredor polonês, criado para dar acesso ao Mar Báltico. Os impérios alemão e austríacos tornaram-se repúblicas proibidas de se unirem. Então, como eu ia falar, Alemanha e Áustria são a mesma etnia, é o mesmo povo, e eles juntos são mais fortes. Pelo Tratado de Versalhes, eles eram para ser separados, e permaneceram separados assim até, se não me engano, 1937, quando Hitler ascendeu ao primeiro-ministro e anexou mais uma vez a Áustria. Miséria, frustração, imposições do vencedor, né? Facilitaram a ascensão de populistas, né, de Ludendorff e Hitler, chamado Cabo da Boêmia. Isso foi o que eu falei ontem. O mito da punhalada nas costas seria de que os generais alemães tinham tinham se rendido mesmo ainda podendo lutar. Esse foi um mito que foi desenvolvido pelos nazistas. Isso foi uma propaganda que os nazistas desenvolveram para ascender Hitler ao poder, para que o partido nazista pudesse ascender. Isso realmente é um mito, tá? Na verdade, o que aconteceu é que efetivamente o exército alemão foi derrotado em batalha e não tinha condições mais de lutar. A Alemanha extinguiu o serviço militar, a Marinha e o Exército tiveram aí o seu efetivo limitado. Então, o Tratado de Versalhes foi extremamente rígido com a Alemanha. Tá? Quando se fala de extinção do serviço militar, o número de efetivo da Marinha, do Exército, era extremamente limitado para a Alemanha. A construção de navios tinha que obedecer uma certa tonelagem, não poderiam ter navios muito grandes. A gente está vivendo nessa época uma corrida pelos navios maiores e maiores e maiores e maiores. Então, por isso limitaram a tonelagem dos navios da Marinha alemã. Além de uma multa gigantesca que nunca foi paga, aqui não está aqui, mas além da invasão, como eu falei ontem, pelos franceses do Vale do Muro para retirada de carvão, que a época ainda hoje é muito importante o carvão, né, como recurso mineral, mas na época era muito mais importante. E aí, além disso, o Tratado de Versalhes prescreveu a criação de estados com base no princípio da autodeterminação. O Império Turco-Otomano deu lugar à Turquia. Os britânicos divulgam aí a Declaração de Balfour, a instalação de um lar nacional judeu na Palestina, ou seja, os judeus voltam a ser um Estado, né, com território. A população envelheceu, em depois do grande número de homens na faixa de 19 a 40 anos terem morrido na guerra.
a proporção de mulheres aumentou e passou a trabalhar nas fábricas e na agricultura. Crise também é sinal de oportunidade. Então, como os homens, a maioria, muitos homens morreram durante a guerra, inclusive homens relativamente jovens, né? Jovens, 19 a 40 anos, quando a guerra terminou, a indústria precisava de mão de obra. E aí a indústria que se recusava a contratar mulheres foi obrigada, foi uma oportunidade aí que as mulheres tiveram na história de começarem a ocupar o lugar dos homens, operando máquinas, trabalhando em fábricas, coisa que não existia no passado. Foi o que eu falei, duras condições de paz, tá? Criaram aí profundos ressentimentos entre os alemães. Houve aí a ascensão dos Estados Unidos, porque a guerra, a Europa foi praticamente destruída pela guerra. Tá? A Sérvia conseguiu unir aí os povos eslavos com a criação do Reino dos Sérvios, Croatas e Eslovênia, posteriormente denominado Iugoslávia. E a gente sabe que também não deu certo. Depois a Iugoslávia, ao longo das décadas, se fragmenta novamente. Mas aquele objetivo dos mãos negras foi, entre aspas, alcançado. Quem são os mãos negras? Não, mas quem é? O que é essa entidade? O que eles fizeram? Apoiaram para matar os... Qual o nome da entidade? Terrorista? Garvino Filho. Príncipe. Primeira Guerra Mundial, alguém? Algum comentário? Alguma coisa aqui? Uma pergunta? Então passamos então para a Segunda Guerra Mundial. Então, qual a principal consequência, talvez, da Primeira Guerra Mundial? A Segunda Guerra Mundial. Por causa do quê? Os historiadores dizem, tá? Os historiadores dizem que, principalmente devido às duras exigências feitas no Tratado de Versalhes. Isso foi o que nós comentamos ontem, né? Os avanços aí nazifascistas ocorreram sem basicamente nenhuma oposição, né, dos ocidentais, das democracias ocidentais. Em 38, eu falei 37, na verdade foi 38. 38, Hitler anexou a Áustria, ameaçou invadir a Tchecoslováquia, sob a justificativa do espaço vital para a Alemanha. Esse espaço vital é uma das teorias dos nazistas, né? Que tem que ter um espaço grande, com seus recursos humanos, para que a população deles, o povo ariano, né, de 2,5 metros de altura, um olho verde, o outro azul, né, calça 48, assim, né, esse é o povo ariano. É interessante que estudos, sempre tem alguém que está estudando alguma coisa em algum lugar, né? E aí um camarada, um cientista lá na Europa, estudando a família do Hitler, porque fez uma teoria lá que o próprio Hitler não se encaixava no que ele dizia que era. Assisti isso na Netflix no vídeo. É interessante. Interessante. Que até na própria família dele tinha um bisavô, alguma coisa assim. Estava nas classes, né, que ele julgava que eram inferiores. Interessante, né? Tudo isso é uma grande besteira. Mas foi a propaganda que esse senhor fez e vendeu, e o povo alemão comprou. Assim, a Itália invadiu a Albânia, né, na região dos Balcãs. Na Ásia, o Japão invadiu a província chinesa da Manchúria, instalou na região do governo fantoche.
Em 37 lançou uma ofensiva para dominar todo o território chinês. Em 36 a Alemanha firmou um acordo com o Japão, pacto anticomunterno, um negócio desse aí, ao qual aderiram a Itália, a Hungria e a Espanha. E no mesmo ano, Hitler e Mussolini criaram o eixo Roma-Berlim. Durante a guerra, a Alemanha, Itália e Japão formavam aí o eixo. E aí, após iniciar a consolidar as suas alianças, Hitler se preparou para ocupar o corredor polonês. Por esse pacto, Stalin concordou com as pretensões nazistas sobre a Polônia, mediante promessa alemã de não intervir na expansão russa pela região do Báltico. Então foi o acordo que eles fizeram. Em setembro, Hitler invadiu a Polônia. A Inglaterra declarou guerra à Alemanha, seguida pela França. E a Itália permaneceu neutra até meados de 40. Qual o nome desse pacto? Agressão ou pacto Ribbentrop-Molotov. Em abril de 40, os alemães ocupam a Dinamarca e a Noruega. Segue-se assim a invasão à Holanda, à Bélgica. Essa visão atingiria a França. Então vamos lá, aquela grande muralha, aquelas grandes fortalezas, que formavam ela a linha Maginot, de nada adiantaram, tá? Porque os alemães, pelo norte, desbordaram a linha Maginot, tá? E acuaram as tropas inglesas e francesas na praia de Dunkerque. Entre 29 de maio e 3 de junho de 40, 350 mil homens foram evacuados lá para a Grã-Bretanha. Em junho de 40, existe aí ocorre a ocupação de Paris. Vimos ontem, ao norte da França ficou sob a administração alemã, e no sul instala-se a República de Vichy, que é colaboracionista aí, sob a égide do Marechal Pétain. Em 40, junho de 40, Mussolini abandona a neutralidade e declara guerra à Inglaterra e à França. E a partir de setembro de 40, a capital inglesa, Londres, passou a ser sistematicamente bombardeada, da batalha da Inglaterra, tá? E que tentava uma ofensiva marítima e aérea sobre a Inglaterra. A gente conversou ontem sobre essa, entre aspas, insucesso do alemão para tentar invadir a Inglaterra. Na verdade, ele ficou bastante satisfeito com o sucesso que ele obteve até a ocupação da França, que ele partiu para a Alemanha. Só que o objetivo dele não era invadir a Alemanha, era uma conquista de oportunidade. Tá? Tanto que a Batalha da Inglaterra ela foi essencialmente uma batalha aérea. Essencialmente uma batalha aérea, porque ele sabia que ao colocar os meios navais, colocar a tropa para invadir a Inglaterra, pela Força Aérea, a Real Força Aérea Britânica ia afundar esses meios navais que iam tentar fazer uma operação anfíbia para conquistar o território britânico. Isso é um princípio que a gente tem na Marinha, para fazer uma operação anfíbia tem que haver superioridade aérea. Então ele estava tentando obter essa superioridade aérea para assim mandar os seus meios de superfície, coisa que não conseguiu. Na verdade, quando ele estava perdendo muitos meios aéreos que fariam, ele percebeu, assessorado pelos seus generais, que esses meios aéreos fariam falta por ocasião da invasão da União Soviética. Por isso que ele deu volta. Ele deu volta à Batalha da Inglaterra. Opa, de repente, vamos isso aí.